Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. O ataque de Yao vem e a espada do Prota cai. Ele fica pensativo, droga, esqueci o quão pesada minha espada é. Vai continuar afundando no chão. Vou ter que usar outra. O Prota se levanta, mas as plantas colam no corpo dele, fazendo-o cair. A outra diz: Ok, o resto é com você, Yao. Ela dá risada e diz: Você está lutando por muito tempo. Não pode fazer nada agora. Finalmente, está na hora de terminar isso. Ela se prepara para atacar, exclamando: Trovão sagrado! O Prota observa, exclamando, enquanto o cara que está preso com o Prota diz: Meu rei, eu ainda estou aqui embaixo. Yao, com uma cara de desgosto, diz: Não se preocupe, você não vai morrer. O amigo do Prota diz: Isso é demais. Vamos logo. É agora ou nunca. E ele exclama: Yao, pare! Poupe Luo Zheng ou você morrerá. Yao olha para ele, pensativa. A flecha desse velho é bem trivial, mas... Sorrindo diz: Por que eu pouparia Luo Zheng? Então, ela o ataca. E acerta ela, fazendo-a queimar por completo. Ela exclama: O que está acontecendo? E pensa. Quando a flecha de osso acerta o alvo, libera uma chama de sangue que derrete completamente a carne do oponente, não deixando nada para trás. Porém, Yao sequer mostrou sinal de dor, o que não é possível. Ela deveria estar gritando a pleno pulmão. Então, uma risada ecoa, e Yao reaparece dizendo: Sua flecha definitivamente não é ruim. Esse corpo era um substituto que Ying fez para mim. Se você ainda não desistiu, por que não tenta de novo? Ele, cerrando os dentes pensativo, reflete: Se eu atirar minha segunda flecha, outro terço da minha vida será levado de mim. Depois que 3 flechas forem lançadas, eu morro. Então, o que fazer? Implorar por misericórdia ou lutar até o fim? Ele faz um barulho de desgosto e se prepara para atacar, atacando novamente. Ying exclama e pensa: Ele veio atrás de mim. E o venerado celestial da flecha divina fica pensativo. Contanto que Ying ainda esteja aqui, ela vai continuar a duplicar Yao e a curar todos. A melhor forma de parar isso é matá-la primeiro. A flecha acerta o peito dela, mas uma chama aparece e uma planta sai de dentro do buraco. Ela diz: Sua flecha de osso usa sangue como combustível, o que coincidentemente é o mesmo para minha videira de sangue, nutrida com o meu próprio sangue. Mas isso significa que essas 2 forças podem ser canceladas até que sejam atingidas. Diferente de você, eu não vou morrer. Eu tenho uma grande quantidade de força vital. Ele fica extremamente pasmo, pensando: Não, isso é impossível. Minha arma, a existência pela qual eu lutei por tantos anos, não é nada além de uma piada. Após essas 2 flechas, terei consumido 2/3 da minha força vital. Eu entrarei nos 5 declínios celestiais. Yao, com uma pequena esfera de trovão na mão, diz: Esse velho não é mais capaz de nada. Realmente lamentável. Adeus, Luo Zheng. Ela aperta o punho e uma enorme cobra de raios aparece atrás dela. O Prota observa esse ataque e diz, enfurecido: Você acha que pode me matar? Ela, totalmente enraivecida, exclama: Você ainda ousa falar com tanta firmeza comigo? Morra! O ataque vai em direção ao Prota, e ela pensa: Apesar do meu trovão sagrado precisar de um tempo para acumular, ninguém no universo o recebe facilmente. O Prota recebe o ataque de frente. Ela, ao ver isso, sorri sombriamente e pensa: Mesmo os 4 melhores venerados celestiais não podem resistir com seus corpos físicos, quanto menos um lorde de reino. Ele certamente será aniquilado pelo meu trovão sagrado. Observando a fumaça residual, ela diz: Ele está acabado. Quando a fumaça se dissipa, o Prota aparece completamente intacto. Ela exclama, completamente assustada, pensando: Que diabos, suas roupas não foram rasgadas? Não há nem mesmo um único arranhão nelas. Que tipo de tesouro mágico são essas vestes? O Prota pensa: Yao achou que as roupas concêntricas me ajudariam a resistir a todo esse dano.
Na realidade, eu apenas dependi da minha habilidade de transferência, então desloquei o trovão de Yao para um dos grandes mundos ocupados pelo Pseu dos Santos. Desde a eliminação de Du Juying, as vontades dos mundos superiores e inferiores se fundiram em uma, alcançando a maioria dos universos. Agora, o alcance do meu controle só cresce com o tempo. Finalmente, se espalhou até alguns dos grandes reinos sob o controle do Pseu dos Santos. Assim, não preciso me preocupar em afetar inocentes. Um cara no céu comenta: "O que foi aquele trovão? Tem um poder terrível." Outro diz: "Será o ataque de um venerado celestial? Precisamos relatar aos venerados celestiais da nossa raça." Outro diz: "Impossível. Os venerados celestiais da nossa raça santa já estão a caminho do grande mundo do girassol. Não tem como uma raça humana ter dividido seu poder e tentar atacar esse lugar agora." Um raio cai e alguém exclama: "Oh, não! Está vindo na nossa direção. Fuja!" O raio atinge os caras, matando-os. E o prota, com um sorriso, pensa: "Nada mal." Eliminou 3 lordes de reino e atingiu o pelotão do Pseu dos Santos no grande mundo do Lobo Celeste. A transferência de poder realmente faz maravilhas. Yao, extremamente irritada, exclama: Não, não posso acreditar." Martelo corrente do trovão sagrado. Ela lança em direção ao prota, que estica um dedinho fazendo a transferência novamente. Ela exclama: "De novo?" E o prota diz: "É inútil. Seus ataques não me afetam nem um pouco." Ela continua a atacar e o prota continua a fazer a transferência. Ying diz: "Yao, seus ataques não estão causando dano nele. Deixe-me tentar." Ela se coloca diante do prota e diz: "Se meu palpite estiver correto, você parece estar absorvendo todo o poder. Assim como minha folha de salgueiro de 10.000 dobras?" O prota não responde, apenas olha para ela com um olhar sombrio. Ela pensa: "As flores de salgueiro de 10.000 dobras foram criadas a partir do meu esforço ao longo de 2 anos. Podem absorver qualquer energia e transferi-la para dezenas de milhões de flores de salgueiro espalhadas pelo mundo, todas conectadas por uma ligação poderosa. Mas, mesmo que ele possua um poder similar ao meu, quais são seus métodos? Será que usa o próprio corpo?" E o prota diz: "Talvez seja o mesmo poder." Ela olha para ele sombriamente e vinhas surgem. O prota, confuso, pensa: "Para que isso? Não acho que ela queira apenas me prender aqui. Ela é inteligente e não faria algo inútil." Ela então explica: "Esta vinha é chamada de vinha transformadora de ossos. Uma vez que envolve o alvo, começa a absorver sua vitalidade até que restem apenas ossos secos. Vamos ver se consegue resistir e manter sua vida." Com um olhar sombrio, ela diz: "Já que você tem o mesmo poder que eu, é inútil lutar contra você com força bruta." A vinha começa a surtir efeito, formando uma bolinha verde. Yao agradece: "Obrigado pela sua ajuda. Não imaginei que Luozhen fosse tão difícil de lidar." A outra responde: "Ótimo, está funcionando. Estou fazendo isso por interesse próprio." Ela observa a bolinha, pensando: quando a força vital da presa é completamente absorvida, uma bolinha verde brilhante feita da força vital é formada. Mas, ao ver o prota sorrindo, ela pensa: a expressão dele não muda. Então, essa não deve ser sua força vital. Será que há outros seres residindo em seu corpo? Então, várias bolinhas começam a se formar. Como isso é possível? Dúzias delas já saíram. Quantos seres há? Ou ele tem dúzias de vidas? Cada uma dessas luzes vitais é forte e poderosa. Ao menos uma criatura no reino da transformação divina. Como mesmo que fosse no mundo interno dele, isso seria claramente impossível. E o prota pensa: ela já deve suspeitar que algo não está certo. Desta vez, usei meu poder de transferência para desviar a absorção da transformadora de ossos para os pseudos santos, atuando como um intermediário entre ela e esses seres inferiores. Após várias bolinhas aparecerem, ela pensa: droga, parece que ele desviou o poder das vinhas transformadoras de ossos para outro lugar. Essa não é a força vital dele. Temo que seja inútil continuar absorvendo. É mostrado o homem ao chão, completamente debilitado, enquanto ela pensa:
Não tem como eu pegá-lo assim. Vamos reviver o venerado celestial da sombra. Ele mal está aguentando. E Yao diz: deixe-me começar a tortura da noite eterna. Vou selá-lo dentro. Apesar de não ser possível eliminá-lo completamente, essa é a nossa última e única escolha no momento. Yao se aproxima do prota e levanta o dedo, dizendo: já que você não quer morrer, que tal enfrentar a punição mais severa da minha raça dos demônios da noite? E ela pensa: é necessário uma certa quantia de fé para iniciar a tortura da noite eterna. Mas não matá-lo seria como uma maldição para a nossa raça. O prota sorri, dizendo: oh, é mesmo? Você não percebeu nada de diferente? Ela, completamente assustada, exclama: o que está acontecendo? Por que não consigo reunir o poder da fé? A outra exclama: droga, a plataforma dos reis. A pirâmide começa a rachar e se desfaz completamente. No céu, aparece um dragão com Shun em cima, que diz: estou de volta. Shun desce e ajuda o prota a se levantar. Você voltou? Ele pergunta. Ela confirma com um abraço, dizendo: foi tudo graças a você. O prota, meio corado, pensa que essa é a primeira vez que Shun o abraça. No começo, foi um pouco estranho, mas logo sentiu uma calmaria e paz que havia sentido falta por muito tempo. Ela se vira e diz: esse é o dia que eu tanto esperei, vadia. Yao, indignada, exclama: quem você tá chamando de vadia? Além disso, quando você recuperou seu corpo, e quem é esse dragão de 6 garras na sua frente? Porque meu poder da fé desapareceu completamente. O prota levanta o dedo e explica: aproveitei o caos para colocar o dragão ancestral e a alma da Shun nas fendas que fiz na plataforma dos reis. Então, no momento em que você me prendeu no chão, o dragão ancestral absorveu o poder da fé dos seus tanques e Shun obteve o corpo perfeito do tanque da fé de Ying. Yao, furiosa, cerra os dentes e Shun questiona: minha lança! Está aqui! Responde o prota. Ela pega a lança e exclama: está na hora de acabar com a nossa batalha eterna de uma vez por todas. E Yao, desafiadora mesmo sem seu poder, ataca. Vadia, vá para o inferno. Shun se prepara para o ataque. Massacre da lança sagrada. Os dois ataques se chocam. Maldita! Yao ataca novamente e os ataques colidem mais uma vez, provocando uma explosão. Shun declara: você está muito fraca agora. Yao, debilitada pelo poder subjacente, perde sua arma, que cai longe. Olhando para trás, ela pensa: perdi meu poder e agora o martelo? Estou realmente vulnerável agora? O venerado da flecha divina, abaixando-se, diz: você finalmente voltou, meu rei. Shun responde: venerado celestial da flecha divina, você está muito velho agora. Ele replica: contanto que você possa retornar em segurança, para mim vale a pena. Levante-se, ela ordena. Voltando-se para Ying, Shun pergunta: por que você também quer ser minha inimiga? Ying responde: eu e você temos pontos de vista diferentes, é claro que ficaria contra você. Shun então se dirige ao prota: Luo Zheng, o que está acontecendo aqui? Lembro-me de tudo desde que você foi para a Terra Proibida, mas não do resto. O prota, com um tom sombrio, explica: o santo Mu Hai-Ji colocou agulhas seladoras em vocês 3 para poder controlá-las. Embora você tenha perdido sua memória, somente você se livrou da agulha de selamento da alma. Os outros reis ainda estão sob o controle do pseudo-santo. Shun olha para eles e diz: entendido. Com exceção de vocês, o dragão ancestral e o venerado celestial da flecha divina, todos aqui são meus inimigos. O outro venerado celestial, percebendo que a situação não está boa, tenta fugir. O prota exclama: tentando fugir? Dragão ancestral, pegue-o! O dragão ataca com tudo. O fugitivo se teletransporta, mas inesperadamente, o dragão captura o teletransporte e o engole, seguido de um arroto. O outro venerado celestial pensa: o fogo absoluto do venerado celestial executou um grande movimento, uma técnica de teletransporte espacial usada por nós, venerados celestiais. Como ele ainda foi capturado e morto pelo dragão?
Um observador comenta: Ó Senhor, outro venerado celestial caiu. E o líder responde: Bem, não sabemos quem é. No entanto, ninguém se atreve a reivindicar a coroa do destino nestes tempos. O outro venerado permanece no chão, refletindo. Parece que usar a lei espacial na frente daquele dragão é inútil. Além disso, ainda estou preso por essa maldita corrente, o que significa que... Shun o encara e diz: Agora é sua vez. O homem se prostra, suplicando: Por favor, me perdoe, meu rei. Eu sei que você é muito misericordiosa. Farei tudo ao meu alcance para preservar a raça dos demônios da noite. Pela nossa raça, estou disposto a sacrificar minha vida sem arrependimentos. Ao se aproximar, ela questiona: Sério? Ele levanta a cabeça e jura: Eu prometo, pelo próprio diabo, que ele rasgará minha alma se eu for contra minhas palavras. Meu rei, imploro por outra chance. Ele então exclama: Dança das sombras causando uma nuvem de fumaça, pensando: Já que ela não vai me deixar ir, com esta corrente ainda me restringindo, não tenho como fugir. Melhor tentar. Ao ver isso, Shun comenta: Embora sua técnica seja uma das melhores habilidades de invisibilidade, com essa corrente você não tem onde se esconder. Ela ataca, proclamando: Além disso, minha lança sagrada da matança pode destruir todas as forças invisíveis, até mesmo reduzi-lo a pó sem dificuldades. O homem é atingido pelos ataques e enquanto morre pensa: Por que decidi enfrentar Luo Zhen, para começar? O prota, observando a corrente se partir em seu pulso, comenta: Boa liberdade. Shun, apontando a lança, declara: Você está sendo controlada pela agulha de selamento da alma. Não podemos culpá-la pelos crimes cometidos contra a raça dos demônios da noite. Yao, desafiante, retruca: E daí? Mesmo se eu não estivesse, eu não deixaria você ir. Shun responde: Eu sei. E é por isso que vou fazer o mesmo, me livrar de você. Yao, sorrindo, diz: Eu sei que você não vai me perdoar tão facilmente. É melhor você me matar agora. Shun fica pensativa e parte para o ataque. Yao não se defende e pensa: Está na hora de quebrar a agulha de selamento da alma e libertar meu mestre. Ela quebra a agulha e um poder extremamente forte irradia. Começa a rir e diz: Você é tola? Realmente acha que tem as qualificações para me matar? O venerado celestial da flecha divina diz: O que é isso? Yao responde: Mestre, você finalmente está aqui. Dê a eles um gostinho de seu poder. Um ser extremamente grande aparece. O dragão exclama e parte, mordendo o braço do ser que, com um tapão, joga-o longe. Shun, observando isso, exclama: Um poder tão grande, mas ainda assim tão ágil e veloz. O prota pensa: Mesmo o dragão ancestral não é seu rival? E Ying pensa: As sombras do vácuo têm poder suficiente para rivalizar mais do que apenas um deus verdadeiro, um santo. Eu originalmente pretendia usar isso apenas quando a raça dos demônios da noite estivesse em um dilema. Parece que Yao realmente não pôde esperar para matar Shun. Yao diz: Shun, você acha que acabou? Shun pensa: A aura de Yao parece vir daquela sombra. Mesmo se o universo parece tão pequeno diante dele. Onde ela encontrou essa coisa? E o prota pensa: Merda, esse é o fôlego de um santo. Mas os santos não são proibidos de colocar os pés no mundo, no universo de outros santos? O santo ataca Shun, que pensa: Será que conseguiria lutar com ele reunindo todo o poder da piscina de fé? Ela exclama. Mas o prota se adianta, exclamando: Não. Ela pensa: Luo Zhen, por que você está... O prota fica de frente, com a mão estendida, e ela exclama: Luo Zeng. A mão do santo aperta o prota, que exclama: Transferência de poder. Em um instante, um grande mundo ocupado pelos santos é completamente destruído e vaporizado. O prota, sombrio, pensa: Não pode ser. O poder de sua palma destruiu completamente o grande mundo inteiro, até o reduziu a poeira. Mesmo os restos da alma de um santo são muito mais poderosos que os de um venerado celestial. O que poderíamos fazer para pará-lo? O santo continua atacando o prota enquanto ele pensa:
Outro grande mundo foi destruído. Eu não posso continuar fazendo isso. Vamos perder o universo inteiro. No entanto, se eu sacrificar todos os grandes mundos capturados pelas piscinas dos santos, temo que jamais será o suficiente. Shun chega, exclamando: Luojen, saia do caminho. E ela ataca exclamando: o poder completo das piscinas de fé é suficiente para superar o poder potencial de um venerado celestial. O prota observa dizendo: tão poderoso? O poder atinge o peito do santo, e ela pensa: não é efetivo? O santo ataca ela, e ela pensa: tão rápido. Parece que meus ataques são incapazes de causar dano substancial a ele. O ataque faz um buraco no santo que berra, se reconstruindo. Ele berra tão forte que eles cerram os dentes, e o prota pensa: o que diabos é esse som? Minha cabeça vai explodir. O santo pega Shun e ela pensa: droga, perdi minha concentração por apenas um momento. E Yao, sorrindo, diz: depressa, mate-a. O santo se prepara para dar uma pancada em Shun, enquanto o prota sombriamente exclama: não! O prota exclama: não pare! E um poder roxo surge dele. Um ser roxo confronta o santo, fazendo com que Shun caia, mas o prota rapidamente o segura, impedindo que toque o chão. Observando o ser roxo, ele pensa: quando esse gigante transparente apareceu? Lembro que ele surgiu uma vez quando eu estava despertando e aniquilou a tribulação das cobras douradas. Ele me ajudou a acabar com todas as cobras. Inesperadamente, ele apareceu agora e lutou com o gigante transparente do oponente. O gigante fica pensativo e diz: Luo Xiao, nos encontramos de novo. O prota pensa: Luo Xiao, poderia ser? E o gigante roxo responde: Mu Hai Ji, você quebrou as regras estabelecidas pelo Salão dos Santos. O prota arregala os olhos, dizendo: ele realmente é meu pai. E com um sorriso pensa: agora que meu pai está secretamente atrás de mim me protegendo, foi ele que me ajudou em todos esses desastres e eu sequer tinha percebido. O outro gigante ri e diz: e daí? O Salão dos Santos não é mais o que era no passado. Eu apenas coloquei um fiapo da minha alma no universo da grande expansão. Não é nada além de uma fração de alma. Não há necessidade de o Salão dos Santos me punir por lidar com um santo morto. E o pai do prota responde: eu não estou morto. O outro diz: qual a diferença entre seu estado atual e a morte? Dependendo dos seus ciclos da Era Yan para preservar o corpo sagrado e o universo, cedo ou tarde, eu mesmo vou desmantelar isso. E ele diz: não, eu ainda tenho esperança. Meu filho Luo Zheng é minha esperança. O gigante ri e diz: colocar suas esperanças em uma existência secundária? Luo Xiao, você é infantil como sempre. O prota exclama: Mu Hai Ji, eu, Luo Zheng, um dia entrarei no domínio dos deuses e rasgarei sua garganta na frente do Salão dos Santos. E o gigante responde: criança estúpida, você não parece entender que tipo de existência é o domínio dos santos. Você sabe onde fica o Salão dos Santos? Você sequer sabe com quem está falando? E o prota diz: você é apenas um santo fraco. E o outro diz: uau, tão corajoso. Mas para mim seu conhecimento não é maior do que o de um recém-nascido. Aqui, no universo da grande expansão, você está sob a proteção do seu pai. Você é o filho abençoado do universo neste lugar. É como seu quintal. Cada movimento seu, cada palavra, ato e todos os seus inimigos estão sob o controle do seu pai. Mas, no domínio dos deuses, não há tal coisa como sorte. Há muitos encontros estranhos apenas esperando por uma chance e tentando te matar todo o tempo. Esse é o mundo real, um mundo impiedoso, perverso e de coração frio. Quando você entrar no domínio dos deuses, entenderá que suas palavras atuais não são nada além de uma piada. E o prota pensa: eu costumava acreditar que era muito sortudo e que tudo em que era bem-sucedido era o resultado do meu próprio trabalho duro. Depois descobri que foi tudo arranjado pelo meu pai e fiquei bem relutante. Mesmo depois, quando descobri o que aconteceu com meu pai e soube mais e mais sobre as dificuldades que ele enfrentava, eu não tinha mais o direito de me opor a ele. Agora que obtive esse conhecimento, devo continuar adiante e fazer jus às expectativas do meu pai e recompensar seus esforços. O pai do prota diz: Zheng,
Mu-Hai-Ji está apenas tentando atingir seu coração de artes marciais neste mundo. E o prota diz: eu entendi as intenções dele. Mesmo assim, um dia eu irei te matar na frente dos outros santos, bem na frente do Salão dos Santos. Hoje, você disse que poderia destruir tudo, mas aos meus olhos, você ainda é apenas um santo fraco. E o pai do prota diz: bom, eu acredito que você tenha o necessário para sair deste universo e encarar o domínio dos deuses sozinho. E o outro diz: imbecil, o domínio dos deuses ainda está além do seu alcance. Luo Xiao, o universo que você manteve vivo esse tempo todo, não vai sobreviver por muito tempo. E ele responde: se meu universo da grande expansão for destruído, então esse deve ser meu destino. O outro ri e diz: bem, eu espero que você possa sobreviver, para que eu possa ver seu filho algum dia no domínio dos deuses. Ele se desfaz e Yao exclama: espera um minuto, e pensa: droga, ele partiu tão cedo. A alma deveria ser usada para a batalha decisiva, mas eu a liberei antes para matar Shun e Luo Zheng. Acabou que Luo Zheng é o filho de um santo. Ele até tem a alma de Luo Xiao com ele. Que tipo de monstro eu tornei meu inimigo? Para que Mu-Hai-Ji desça, a agulha de selamento da alma precisa ser quebrada. Quando a alma de Mu-Hai-Ji desaparece, a agulha de selamento da alma de Ying desaparece também. Shun estica a lança para ela, exclamando: sua vadia! Ela olha para trás, mas já é tarde demais. Shun a corta ao meio. Enquanto desaparece, ela exclama: eu não vou te perdoar. E some. Shun diz: acabou. Olhando para a outra, diz: você não vai fazer nada? E a outra responde: eu não vou mais fazer nada. Agora que minha agulha de selamento da alma se foi, eu posso parar de obedecer Mu-Hai-Ji. Então estou livre. Além disso, eu odeio matar e não vou lutar contra você. Shun diz: bem, então vamos parar por aqui. Afinal, eu não tenho rancor contra você, e também meu corpo foi reconstruído graças ao corpo espiritual da sua piscina de fé. E a outra diz: certo, temos paz entre nós. O prota fica pensativo e pergunta: pai, você ainda está aí? O pai dele aparece dizendo: Zheng, eu estou aqui. E ele diz: pai, eu tenho muitas perguntas para te fazer. O pai dele abre um portal e, olhando para trás, diz: eu sei, venha comigo. O prota segue dizendo: Shun, espere por mim aqui. Ela confirma e, vendo o prota partir, pensa: finalmente tudo se ajeitou. Me pergunto o que eles farão quando se reunirem. O prota adentra o local exclamando e pensa: o que é esse rolo dourado? Parece se estender até o fim. Ele diz: isso é? E o pai dele responde: isso é o Dao Celestial. O prota exclama: o quê? O Dao Celestial? Ele continua andando e diz: pai, não vá tão rápido, espere por mim. E pensa: eu vagamente me lembro de que, quando era jovem, também segui meu pai assim. Eu ficava para trás frequentemente, mas meu pai nunca esperou por mim. Agora entendo que meu pai tinha expectativas comigo desde que eu era uma criança, e por isso ele era tão estrito. E o pai dele diz: essas são as regras que eu aprendi na minha vida. No universo da grande expansão, elas também são chamadas de destinos. O prota ri e diz: uau, elas são destinos? E pensa: eu consigo sentir que cada luz dourada contém uma lei da causa e efeito no caminho do céu. Os seus papéis são diferentes. Por exemplo, aquela é claramente uma lei baseada em gelo. Um poder se forma, e o prota exclama-ne pensando: aquela chama parece ser o 10º nível da lei do fogo. Ele observa os seus arredores e pensa: a luz dessas telas é muito mais obscura do que as das outras. E ele pergunta: pai, esses são os destinos daqueles que foram selados? E o pai dele responde: sim, esses são os destinos que foram dedicados a venerados celestiais. E o prota pergunta: se você tem um número tão grande de destinos, por que selou apenas 128 deles? Não seria melhor selar todos? E ele responde: se isso fosse possível, eu alegremente seria generoso ao garantir destinos.
Entretanto, há limitações demais no método de construção do universo da grande expansão, e esses 128 destinos são meu limite. Se eu fosse além, causaria instabilidade no Dao celestial e poderia até mesmo causar a queda de todo o universo. O prota pensa, suspira e diz: estou pensando de maneira muito simplista. Eles encontram uma Lotus e o pai dele diz: essa Lotus faz parte da minha coleção de coisas celestiais. Acho que você deveria ver essa coleção antes de ir. O prota faz um barulho de concordância e diz: esse deve ser o destino carregado pelo velho patriarca, mas ele nunca mostrou seu verdadeiro poder. E o pai dele pergunta: você não tem mais nada para me dizer? O prota, meio cabisbaixo, responde: eu queria te perguntar, para onde Jiang Yue foi? Ele fica pensativo e responde: aquela garotinha da família Jiang retornou para o domínio dos deuses. A família Jiang tem uma posição especial no domínio dos deuses. Todo o odaldo celestial do universo tem um dever com a família Jiang. Após a declaração de guerra no universo da grande extremidade, Mu Haiji, a família Jiang já havia recuado Jiang Yue. Essa não é a pergunta que você queria fazer. E ele pensa e diz: pai, quem é minha mãe e de Luoyan? O pai fica pensativo e responde: você e Luoyan não têm uma mãe. Vocês são apenas existências criadas no meu mundo interno. O prota exclama: eu não acredito. E ele responde: é a verdade, acredite ou não. O prota, cabisbaixo, pensa: se minha mãe realmente tivesse morrido ou algo assim, ele diria francamente. Mas ele mantém segredo. Talvez tenha tido algum tipo de conflito com minha mãe, ou tenha alguns segredos que não pode dividir. É melhor não continuar perguntando. O prota continua: pai, como está Luoyan? E ele responde: Luoyan entrou no reino dos deuses bem cedo e foi pessoalmente cultivado pelo meu discípulo. Não deve haver problema, o prota diz. Certo, então posso ficar tranquilo. O pai estende a mão e diz: lembro que você pegou algumas técnicas da mansão de Gubei. Entre elas, você cultivou com sucesso a tribulação mortal do trovão e a fumaça voadora de 8 tons. Mas e a mais crítica? O livro repelidor de leis miríades, você não cultivou? O prota responde: sim. E ele diz: eu não te culpo. O livro repelidor de leis miríades é uma técnica poderosa no universo. Sem muitas leis causais para testar, de fato, é difícil de cultivar. Aqui, você pode fazer o dobro com metade do esforço. Ele chega a um local e o prota pergunta: metade do esforço? Isso é ótimo, pai. Eu quero tentar. E ele explica. O livro repelidor de leis miríades é dividido em 2 capítulos. Os capítulos do Dao Xuan original e o capítulo do último Dao Xuan. O primeiro capítulo do Dao Xuan é para remover a causa, e o segundo capítulo do Dao Xuan é para destruir o resultado. O prota diz: remover a causa? Destruir o resultado? O prota materializa uma espada, pensando: eu temo que a grande espada mil pesada tenha penetrado o mundo Qixia e caído no mundo inferior. Agora, é melhor eu usar uma arma divina de nível 2 como substituto temporário. Sorrindo, ele olha para a espada e pensa: essa luz verde parece ser a luz divina da causa relatada no capítulo do Dao Xuan original. Eu raramente consigo fazer isso. Aqui é realmente extraordinário. O pai dele exclama: certo, vamos começar. Uma bola verde aparece. O prota exclama, e o poder vem em sua direção. Ele se prepara, pulando, pensando: tão rápido. Essa é a profundidade do significado do sistema da lei do trovão da 10ª camada. Ele acerta o poder e pensa: o poder desse trovão da desolação não é forte e é principalmente usado para restringir coisas más, especialmente para ataques de alma. Deixe-me cortar isso. Ele tenta cortar e exclama, fazendo um barulho de desgosto, e pensa: é tão entorpecido. E o pai dele diz: o livro repelidor de leis miríades não é uma técnica para impulsionar o poder, mas você pode pensar na luz divina da causa como uma lei de causa e efeito. Causa e efeito parece poderoso, mas se não houver causa, está destinado a ser infrutífero.
Você entende que, se quebrar com sua mente, terá a percepção de um dente quebrado? O Prota pensa, considerando a luz divina da causa, como uma lei de causa e efeito. A lei da causa e efeito era forte porque se formava como um todo integral. A causa era a origem do destino celestial. Se cortada a causa, o efeito não se formaria. Eu provavelmente descobri o que fazer. E o pai dele, levantando o dedo, diz: de novo, o poder vem. E o Prota se defende pensando: apesar do trovão da desolação ter sido cortado ao meio, a causa e efeito escondidos nesse trovão não foram cortados. E o pai dele diz: se um destino celestial é insuficiente para estimular seu potencial, então vou liberar mais um. O pai dele faz um gesto com a mão e um ataque vem. O Prota pensa: essa é a verdade profunda na 10ª lei do vento. Uma águia vem e o Prota diz: o espírito do vento. E pensa: esse espírito do vento é mais rápido do que o trovão da desolação. Preciso ser cuidadoso. O Prota ataca, pensando: dilacere. Ele corta o espírito ao meio, pensando: funcionou? Após isso, faz um barulho de desgosto e diz: falei de novo. Felizmente, meu corpo físico é forte. Caso contrário, temo que teria sido mais do que um arranhão. Um ataque vem de cima, e o Prota grita: droga! Ele é atingido pelo raio e grita, pensando: apesar desse trovão de Nirvana não ser muito poderoso, tem um efeito danoso à alma. Fui muito descuidado agora. O Prota cai. Ele se apoia na espada enquanto o pai exclama: levante! E o Prota pensa: preciso adicionar mais leis de repelimento. Um leão roxo surge e o Prota desvia, pensando: essa é a verdade profunda da 10ª camada da lei do fogo. Ele salta para trás, pensando: apesar de não temer nenhuma chama, não posso mais me concentrar apenas na lei. Para mim, o mais importante é resistir ao destino celestial contido na lei. O Prota ataca, exclamando internamente: quebre! O leão se desintegra e o Prota pensa: funcionou. Esse leão de fogo continha o fogo de 10.000 diabos, revelando chamas roxas. No entanto, agora foi revertido para chamas laranjas, indicando que cortei o destino celestial. E o pai dele exclama: ainda não acabou. A águia surge e o Prota pensa: a lei do vento e do trovão atacam ao mesmo tempo. Ele fica sério, pensando: mas dessa vez, já sei o que fazer. E ativa algo como um escudo à sua frente, fazendo os poderes se chocarem contra ele e desaparecerem. O pai do Prota observa, pensativo, e diz: muito bem. Apesar do livro repelidor da lei Miríade se sair bem contra as leis da casualidade. Ele dá um tapinha no ombro do Prota e diz: a situação vai mudar muito quando você lutar contra aqueles venerados celestiais. Vai ser muito mais complicado do que agora. Então você não pode ser desatento. O Prota diz: entendido. E o pai dele, estendendo a mão, diz: tente isso de novo. Então, o Prota olha para o alto com os olhos arregalados. Em outro local, um círculo aparece no céu, causando um abalo no Dao celestial. E um observador comenta: outro venerado celestial caiu? E outro diz: não, é apenas a vibração do Dao celestial. Deve haver algum mistério no Dao celestial, não? E outro diz: espero que não sejam truques dos pseudo-santos. Uma esfera extremamente grande aparece, e o Prota pensa: é uma convergência de todos os destinos celestiais de uma vez. Ele fica pensativo. Com um barulho de desgosto, ele sorri e se prepara, pensando: então, deixe-me cortar todas essas leis da causalidade de uma vez. Ele avança com tudo pensando: cortar a causa é apenas um dos movimentos do livro repelidor de leis miríades. Mas uma vez que você o compreenda, tudo se torna completamente transparente. A lei da causalidade nesses destinos celestiais era considerada o mais alto nível de poder. No entanto, não pode competir com a espada da luz divina. O Prota corta a esfera ao meio, e o poder se dissipa. O pai dele observa, suspirando, e o Prota diz: por que você suspirou assim? Você deveria estar feliz por eu ter conseguido. Pai, o que há de errado? O pai dele explica: você está em primeiro lugar entre os artistas do universo.
Então você só tem a proteção do clã celestial, mas também tem o meu apoio. Apesar de ter enfrentado muitas dificuldades no universo, em geral, foi uma jornada tranquila. Mas, se o universo da grande expansão atravessar essa época difícil e você pisar no domínio dos deuses, no futuro, os encontros não serão tão simples. O prota pensa, suspira e diz: Pai, você se preocupa com o que Mu-Haidi disse? E ele responde: Mesmo os santos não conseguem transformar todo o domínio dos deuses. Se você cair no domínio dos deuses, significa morte certa. O que ele disse é verdade. O domínio dos deuses será mais desafiador do que você imagina. Se você entrar e se encontrar incapaz de me ajudar, não se force demais. O prota se aproxima do pai e diz: De acordo com você, por que eu não desisto agora? E ele responde: Desistir agora? E o prota diz: Você cuidou de mim muito bem, e naturalmente eu tenho uma chance de sobreviver, então tenho que dar o meu melhor. Se você está preocupado com minha segurança no domínio dos deuses, é porque você me deixou experimentar. Outras pessoas também estão lutando por seu próprio destino, sem apoio, porque eu não posso. E qual o sentido das artes marciais que venho praticando? O pai pensa, sorri e diz: Você está certo, eu estava pensando de forma muito limitada. Ele agarra o pescoço do prota e diz: Gubei uma vez me disse: Você já viu o filho de um santo se tornar um santo? Quanto mais um ser secundário. Apesar de o caminho à frente ser incerto, já que você decidiu, eu não posso mais te deter. E o prota diz: Pai, acredite em mim, eu vou derrotar Mu-Haidi no domínio dos deuses e te salvar. O pai sorri e diz: Agora vou te ensinar como construir seu mundo interno. E o prota diz: Pai, para ser honesto, meu mundo interno é diferente do de pessoas normais. Os seres do meu mundo interno podem viver fora dele, e os seres de fora não podem ser trazidos para o meu corpo. Não sei o motivo. E o pai diz: Você não precisa me resistir. Apenas me leve ao seu mundo interno. O prota concorda. Chegando ao mundo interno do prota, o pai pensa: Ele é apenas um lorde do reino, mas as 9 estrelas já estão incorporadas no seu mundo interno. É um verdadeiro milagre. Só consegui fazer isso quando estava prestes a me tornar um santo. E aqui, assim como no domínio dos deuses, é completamente composto por Ki, do caos primordial. Isso é completamente diferente dos mundos internos de outros seres que usam a essência verdadeira. No início, os seres do domínio dos deuses não podiam utilizar o Ki do caos primordial. Então, tiveram que recorrer à segunda melhor opção. Ele olha para o prota e diz: Este lugar realmente pode ser chamado de pequeno domínio dos deuses. Parece que Gubei estava certo ao te pedir para cultivar o Ki do caos primordial. E o prota diz: Pai, algo estranho aconteceu no meu mundo interno depois que entrei no reino do Lorde do Mundo. Venha comigo e eu te mostrarei. O pai concorda e eles desaparecem. Ele chega a um local e o pai dele pergunta: Por que as fronteiras do seu mundo interno são assim? O prota responde: Se eu soubesse, nos mundos internos de outros senhores de reino, é apenas uma cortina de luz transparente, delimitando fronteiras específicas. Aqui, no entanto, tenho muitos sânscritos dourados. Não sei o que significam e por que estão aqui. O pai diz: Este é o texto de seres superiores? Deixe-me ver onde mais há algo parecido. Ele percorre o local, inspecionando tudo, e o prota exclama, surpreso: São 1080 sânscritos dourados. Esses sânscritos devem ter sido deixados aqui deliberadamente. É uma pena que, com minha alma de Ki, eu não consiga decifrar os mistérios desses textos. O prota sorri e diz: Entendi. O pai continua: Dei uma volta pelo seu mundo interno e percebi que ainda é muito pequeno. Vou te ensinar algumas técnicas especiais para construir seu mundo interno e ajudar a desenvolvê-lo mais rápido. Mostra-se ele sentado em um gramado, enquanto seu pai explica. Primeiro, as leis que você aprendeu devem ser transformadas em tábuas divinas e transmitidas aos seres daqui. Faça com que os seres do seu mundo interno se tornem mais fortes, concorda o prota. E o pai acrescenta: Então,
Você deveria criar mais continentes, em vez de deixar esses continentes se expandirem indefinidamente. Ele continua explicando, e o prota ouve atentamente, pensando no final. A respiração do meu pai está ficando cada vez mais fraca. Ele conclui: bem, essa alma de Ki puro é por tempo limitado. Esta também é a minha última alma de Ki no mundo. Se eu não conseguir despertar no futuro, temo que de fato morrerei. E enquanto fala, desaparece. O prota exclama: pai! E com um sorriso diz: Zen, adeus. O prota, vendo os resquícios se dissiparem, afirma: nos veremos novamente. Então, ele se levanta e, olhando para o mundo abaixo, decide: está na hora de desenvolver meu mundo interno conforme meu pai disse. Ele começa a modificar o mundo, criando diversos objetos no mar e declara: primeiro, o poder da lei do trovão. Segundo, o poder da lei do metal. Assim, ele procede, um por um. Ao terminar, olha e diz: pronto. Com um estalar de dedos, exclama: vão. E as leis são distribuídas por várias partes do mundo. O povo, observando, diz: é o venerado Tu-Shi. Essa tábua divina deve ser a bênção dele para nós. O prota reflete: nada mal. Espero que eles possam compreender o significado dessas leis por completo. É hora de partir também. O prota abre os olhos e reflete: papai veio e se foi tão rapidamente. Tudo pareceu um longo sonho. Ele suspira e, com um olhar determinado, pensa: mas ao despertar, será o início de um novo caminho. O prota sai e se espanta ao ver a árvore crescida, pensando: em apenas alguns dias, tem uma árvore gigante enroscada no topo da ruína. Parece que o processo de construção é bem rápido. Esse deve ser a habilidade de Ying. O prota sobe na árvore e pensa: eu preciso subir e ver o que está acontecendo. Ele chega em frente ao dragão e diz: Shun, dragão ancestral? Ela, sorridente, diz: você voltou? E o prota confirma com um sim. O dragão abre os olhos e berra. A Ying, que dormia em meio ao dragão, acorda, e o prota observa, pensando: por que Ying está aqui? Ela olha e diz: certo, eu sei, essa besta boba. O prota, vendo isso, diz: esses dois parecem se dar muito bem. E Shun diz: bem, muitas coisas aconteceram durante esse tempo. A cena muda, mostrando o prota e ela sentados num galho. E Shun explica: nos últimos dias, enquanto você estava fora, Ying me ajudou a restaurar o reino Qixia e restituiu o status de rei dela. Então, eu me tornei o único rei da raça dos dois demônios da noite. Depois disso, eu poupei os crimes da seita da corrente santa e também resgatei a seita da lança sagrada. A disputa da raça dos dois demônios da noite foi resolvida, e o prota diz: o venerado celestial da flecha divina, como ele está agora? A Shun, com a cabeça meio baixa, diz: a flecha de sangue está causando envelhecimento veloz e drenando a vida dele. O venerado celestial da flecha divina caiu nos 5 declínios celestiais. Com a duração da vida dele, é impossível prosseguir. Ele está isolado dentro da árvore sagrada da terra santa do Espírito Justo. O prota exclama e diz: 5 declínios celestiais, pelo que posso dizer, é uma lei da causalidade, não é? E Shun diz: sim, entretanto, por que você perguntou tão de repente? O prota, sorrindo, se levanta dizendo: talvez eu possa desfazer. Vamos tentar? A Shun observa o prota, pensativa. A cena muda para os dois em frente à caverna, na árvore, e Shun diz: chegamos. O prota, observando, pensa: o venerado celestial da flecha divina deve estar dentro. Consigo sentir um cheiro desagradável de tal distância. Eles adentram, e o venerado, ao vê-los, exclama: quem está invadindo, saia de perto. A Shun responde: sou eu, e ele exclama: por que meu rei veio aqui? Entrei nos 5 declínios celestiais. Este lugar está cheio de poluição. Não é benéfico para vossa majestade. E ela diz: não diga mais nada. Estou aqui para ajudar, quero tentar te livrar dos 5 declínios celestiais. E ele diz: o quê?
Meu rei está brincando comigo? E o prota levanta a mão dizendo: é por isso que eu vou apenas tentar, mas estou confiante. E o cara pensa: essa criança é o filho de um santo. Se ele diz que há uma chance, então talvez haja uma chance. E ele diz: certo, vamos tentar. O prota retira uma espada e, ao passar o dedo pela lâmina, diz: fique parado e não se mova. Após passar o dedo pela lâmina, uma energia flui na espada. Ashun observa e diz: parece ser o livro repelidor da lei Miríades que você costumava cultivar. Mas você não tinha cultivado na época. E o prota diz: sim, é a luz divina do livro repelidor de leis Miríades. Todas as leis da causalidade podem ser cortadas. Se os 5 declínios celestiais também são uma lei da causalidade, então essa luz divina deve ser efetiva. O prota se prepara para dar o golpe e o cara pensa: cortar todas as leis da causalidade? O prota o corta com tudo. E o cara, assustado, pensa: algo estranho parece ter sido expelido do meu corpo, e é mostrado uma caveira sendo acertada e sumindo. O cara pensa: acho que ouvi um lamento ensurdecedor agora há pouco. Ele exclama ao ver o líquido preto sair de sua mão e diz: realmente funcionou. A sujeira em todo o meu corpo está fluindo para fora. Parece que havia pedaços e pedaços de todas as criaturas dentro deste líquido. Meu rei, você poderia me deixar sozinho? Temo que precisarei limpar meu corpo. E Shun diz: certo, esperaremos por você lá fora. Meia hora depois, ele sai de um lago pensando: eu me sinto muito mais refrescado agora do que antes. Então, eu tenho que agradecê-los depressa. Ele chega à frente do prota e da Shun, dizendo: Luozheng, o meu rei, obrigado por sua ajuda, mas eu ainda não sei. E Shun diz: parece que os 5 declínios celestiais realmente foram cortados. Ele cumprimenta os dois dizendo: como meu tempo vital parece ser recalculado com a remoção dos 5 declínios celestiais. E o prota explica: parece certo. Se os 5 declínios celestiais não vêm a você, então você possui a mesma habilidade que um Deus verdadeiro, a habilidade de ser imortal. E Shun estica a mão dizendo: agora mesmo, o universo inteiro está em perigo. Primeiro, temos que derrotar a raça dos pseudo-santos. Esqueça a imortalidade. Se você pode ou não sobreviver esses 1000 anos, não será um problema. E o prota diz: Mo-He esteve desenfreado por muitos dias, no mundo da água de girassol. Vamos nos preparar. Está na hora de nos envolvermos. Ashun olha para o prota e diz: eu vou levar todas as pessoas da raça dos demônios da noite para o mundo da água de girassol e encontrar com os venerados celestiais humanos. O prota diz: ótimo, então eu também irei para o reino inferior encontrar a grande espada de 1000 pesos. Vamos nos separar. Ela concorda. O prota chega num local pensando: depois daquilo, fui para o reino inferior procurar a grande espada de 1000 pesos. Não há nada no mundo natural que aguente o peso dela. O prota acha a espada pensando: finalmente, eu a peguei do Muro dos Suspiros, profundamente no subterrâneo, e está na hora de encontrar todo mundo. O prota usa o token e pensa: achei depressa onde é o mundo Kawai Shui. Dizem que está localizado na antiga aliança humana, e dos 3 deuses Wunyan, a sua localização geográfica é muito especial. Ele observa o local e diz: encontrei, mas não é igual aos outros que já começaram a encarar Mo-He. Eu tenho que me apressar. Com um olhar sério, ele pensa: eu também não sei como a batalha está indo agora. No mundo da água de girassol, na cidade Tieyue, alguém exclama: Mo-He ganhou de novo. Não há ninguém da nossa raça humana que possa competir com ele. Um demônio exclama: Mo-He, saia e lute, eu serei seu desafiador. Ele é um artista marcial da raça demoníaca. A garota ri e diz: o humano está muito ocupado. Você tem que me derrotar antes de estar qualificado para desafiá-lo. E o demônio saindo exclamando: então eu te matarei primeiro. Ela, esticando o dedo, diz: Pérola da Chama Negra. O demônio se assusta e ela exclama: as chamas negras, produzidas depois que a Pérola Negra estoura, têm um poder destrutivo extremamente forte.
Podem te devorar sem deixar cinzas. Ela faz um barulho de desgosto e, mexendo no cabelo, diz: Você é incapaz de competir comigo, mas quer me desafiar. Um cara, cerrando os dentes, diz: Como isso pode ser? Não conseguimos nem derrotar essa mulher sob o comando dele. Quem dirá ele próprio? Outro diz: Não diga isso. Nossos daoses não chegaram ainda. Um cara encapuzado chega. A garota exclama e ele diz: Se eu te derrotar, posso desafiar Mo-Rei diretamente? E ela diz: Isso não é necessariamente verdade, mas se você conseguir me desafiar, o mano naturalmente irá me ajudar, o que resultará nele ter sido desafiado. Então ele tira a capa extremamente irritado e diz: Ótimo. Um cara exclama: Ele é Shen Feng, e outro diz: Há esperança para nós. Mo-Rei observa pensando: Ele é o Daozi número 1 do universo da Grande Expansão. E ela pergunta: Shen Feng? E ele diz: Sou eu, com a lança em mãos. Ele pensa: Nesse estágio, o potencial do universo da Grande Expansão caiu a um ponto muito baixo sob a opressão de Mo-Rei. Está na hora de ensinar uma lição. Mo-Rei pensa: Isso é interessante. O que ele cultiva é o Dao da iluminação da verdade. Então, eu sinto uma dor maçante no meu peito, no lado direito. Parece que, além de Shen Feng, outros Daoses não devem ser subestimados. Interessante. Ele sorri e pensa: O peito direito é uma grande falha em meu corpo físico. Foi a negligência do meu pai ao fazer meu corpo, mas eu não esperava que ele percebesse isso imediatamente. E a garota diz: Finalmente, há um Daozi que me surpreende. E ele responde: Pare de bobagens, vamos fazer isso. Estou com pressa. E ela sorrindo diz: Não, já começou. Ele se assusta pensando: A pérola de chama negra, ainda um ataque sorrateiro. Ele desvia e pensa: O poder destrutivo da pérola da chama negra é bem forte. Felizmente reagi rapidamente. Mesmo assim, seu dano não foi pequeno, e ela disse: Você só sabe se esconder. Como pode ser um Daozi com tão pouco poder? Enquanto continua atacando, ele pensa: Apesar de evitar ser a pessoa mais sábia, eu vim para salvar o potencial no universo. Então, é melhor resolver esse problema com o Dao da iluminação da verdade. Apenas alguns truques perversos. Ele exclama, se protegendo, e ela, mordendo o dedo, diz: O Dao da iluminação da verdade é realmente poderoso. Um cara levanta a mão exclamando: Certo, mais cedo eu disse que o Shen Feng era o Daozi mais poderoso. A força dele é de fato extraordinária. E outro diz: Shen Feng Matea, aumente a moral do nosso mundo. Ele se prepara, pensando: Encontrei as 3 falhas. Irei matá-la com um golpe pelo bem do nosso mundo. Ele se prepara e ataca, e acertando no braço. Uma bolinha explode e ela pensa: Tão rápido, ele conseguiu encontrar minhas falhas imediatamente. Ela pula para trás, pensando, enquanto ele pensa. Ela sequer morreu. Parece que havia uma conta que ajudou a aguentar o golpe fatal. Ela pula para trás enquanto ele pensa. Está acabado. As últimas 3 contas de pérola da vida que eu escondi em meu corpo perderam mais uma. Minhas 7 cotas da vida estavam originalmente flutuando atrás de mim, mas como Lu Zheng esmagou 4 delas, eu apenas as escondi no meu corpo. Mas eu não esperava que elas fossem descobertas e despedaçadas. E Shen Feng diz: Então é isso. E pensa: Eu desperdicei uma conta de um golpe. Ela logo estará morta. Ele move-se rapidamente para trás dela e ela pensa: Não, ele está mirando na cota da vida na minha perna. Ela faz um sinal com os dedos atacando, pensando: Posso usar essas 3 espadas pequenas para detê-lo. Mas ele desvia, fazendo um barulho de desgosto e diz: Vai sonhando. Ele ataca a perna dela e mais uma bolinha é quebrada. Ela pensa: Só sobrou mais uma. E ele se prepara, está na hora de dar o golpe final. No momento em que ele vai atacar, alguém exclama: Chega! E ele para. Mo-Rei está voando acima deles, e o pessoal, sentindo a pressão, diz: Esse senso de opressão... É uma pena que ele tenha parado. E outro diz: Quase matou aquela mulher dos pseudo-santos. E Shen Feng, utilizando um poder verde, diz: A técnica do grande governante. Mo-Rei, observando, diz:
relíquia da alma celestial. E Chen Feng diz: a técnica do grande governante deveria ser um dos dons divinos mais inúteis, e apenas aqueles que são insensatos a escolheriam. Se você elevar a alma a um certo nível, apenas um olhar é suficiente para fazer milhares de seres se curvarem. E Morri diz: é mesmo. Ele estica a mão, retirando uma espada enquanto diz: pense nisso cuidadosamente. A técnica do grande governante de fato é fraca. Ser um santo, se ele cultivar essa técnica, ele pode controlar os deuses no domínio dos deuses com sua vontade. Realmente, não é muito útil para mim cultivá-la, mas cultivar a técnica do grande governante também é simplesmente divertido. Quem estipula que artistas marciais só podem cultivar um tipo de Dao divino? Chen Feng exclama: não importa quantos truques você tenha, eu vou destruir todos. E o outro diz: manda ver. Para quem não sabe, eu tenho um Substack onde posto os vídeos antecipados do canal e meus audionovéis para você curtir enquanto faz algo. Se quiser, é só clicar no link na descrição do vídeo. E se quiser pagar com Pix, é só mandar no QR Code ou no link da descrição uma doação. Leia atentamente a descrição antes de doar para entender como realizar a doação e o que deve enviar na mensagem para receber e se tornar membro no Substack. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!